Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: que o fruto da nossa fé seja a salvação. A jornada é curta, porém o amor é eterno. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se eu te perguntasse, para que serve a sua fé? Qual é a razão da sua esperança? E às vezes fica difícil entender isso, porque na maior parte do tempo nós misturamos o ato de crer em bênção, em milagre, em coisas que acontecem nessa vida e ficam nessa vida. Mas afinal, para que serve a nossa fé? Se nós começamos a entender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, ela nos revela que a fé, ela aumenta por ouvir a palavra de Deus. Então, de alguma forma, quanto mais eu escuto, quanto mais eu leio, quanto mais eu me envolvo com a palavra de Deus, mais ela participa dos meus pensamentos e dos meus comportamentos. Então, de alguma forma, a fé é o exercício da palavra de Deus. Mas afinal, qual é a vantagem sobre isso? Qual é a razão disso? Por que quando nós começamos a confiar e sentir fé, o nosso coração ele simplesmente começa a ficar mais tranquilo? Para que serve a fé? Se a gente vai lá em 1 Pedro 1, versículo 9, a palavra do Senhor lá diz assim: vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Então, para que serve a nossa fé? Para que nós possamos receber a salvação. E qual é o motivo de nós sentirmos alegria? Porque nós sabemos que isso é verdade. Olha como os nossos sentimentos eles se tranquilizam quando nós começamos a confiar em Deus. E olha como a nossa vida ela começa a mudar para melhor, principalmente os nossos sentimentos. Aquela tristeza, aquele sentimento ruim, ele deixa de fazer parte do nosso coração. Vamos imaginar que você tem alguma doença ou algum problema ou alguma coisa que você ainda não encontrou uma solução. Então todos os dias você acorda e pensa naquilo. Fala, poxa, ainda eu tô com esse problema, eu não encontrei uma solução, eu não sei como eu vou fazer. Então todos os dias, dia após dia, isso vai preocupar não apenas a sua cabeça, mas o seu coração e o seu dia. E você vai ficar se sentindo mal. Não é assim quando você tem uma dívida ou tem alguma coisa chata que aconteceu, ou que você tá de mal com alguém, né? E isso fica na nossa vida e na nossa cabeça ocupando. Dia após dia a gente fica pensando naquilo e de repente aquilo se resolve. Você vai lá e pede desculpa, ou você consegue o dinheiro, ou você encontra um remédio, aquela doença sara, aquilo simplesmente deixa de existir. E aquele estado passado de preocupação, ele simplesmente some porque já não existe mais o agente causador. Na nossa vida acontece a mesma coisa. Apesar de você muitas vezes não ter consciência da importância de Jesus na sua vida, a sua alma ela tem. Porque se você morrer sem Jesus Cristo, sem essa salvação e sem essa fé, a sua alma ela vai ser jogada no lago de fogo. E apesar que a sua consciência não entenda, o nosso espírito ele vem de Deus, ele sabe as coisas. Por isso ele consegue reconhecer aquele que é de Deus e aquele que não é. Então, pelo simples fato de Jesus estar na nossa vida, de nós estarmos acreditando nele, o nosso coração ele se sente tranquilo. Como aquele paciente que encontrou o remédio, aquele caloteiro que encontrou dinheiro para pagar a dívida, aquela pessoa que estava brigada com outra e elas se reconciliaram. Aquilo volta a viver a paz na nossa vida e ao estado original das coisas. Então essa é a razão de que quando nós começamos a acreditar no Senhor, as coisas elas começam a mudar para melhor, principalmente os nossos sentimentos.
Mas quando que a gente poderia imaginar que a fé é justamente algo que vai garantir a nossa salvação? É algo que é o resultado dela. Por mais que às vezes a gente leia a palavra de Deus, cada dia Deus ele acaba dando um entendimento mais evoluído sobre as coisas. E às vezes a gente não trata a fé como isso, como salvação. Às vezes a gente pede uma oração para que algo aconteça nesse mundo, mas para salvar a nossa alma, para salvar a nossa eternidade. E aí vem algo que é interessante também de se pensar. Essa vida, a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer. Uns mais cedos, outros mais tardes, mas todos nós vamos. Todos. E essa é a jornada, e é uma jornada curta. Só que o que nós aprendemos nessa jornada é algo que dura para sempre, que é o quê? O amor. Então, se nós morremos no final, acreditando, com fé, cheio de amor, nós temos a certeza de uma eternidade, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então nós sabemos que o Senhor, ele vai atuar na nossa vida, ele vai atuar no nosso meio, ele vai participar dos nossos pensamentos, ele vai estar dentro do nosso coração. Mas para que tudo isso possa ser uma verdade, nós precisamos deixar ele se manifestar na nossa vida. Crer não é apenas uma questão de palavras, mas uma questão de comportamento. O que nós notávamos em Jesus é que o comportamento dele era diferente das outras pessoas. Tanto que os outros criticavam ele pela forma que ele e os discípulos dele viviam, porque eles estavam mais preocupados com a lei, em simplesmente cumprir a lei, do que a razão de se cumprir aquilo. Jesus ele mostrou uma coisa, a mais importante, é que o amor ele tem que estar acima de tudo. Ele é mais importante que qualquer coisa. Por quê? Porque Deus é amor. Se a gente continua lendo, lá em Pedro 1, versículo 1, versículo 13 e 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então vamos lá. Estejam com a mente preparada. O que é estar com a mente preparada? É justamente estar cheio da palavra de Deus. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então não adianta eu achar que para mim me preparar para essa vida eu tenho que fazer um curso, eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que ter... Não, nada disso vai garantir a sua salvação, nada disso vai garantir a alegria, nada disso vai garantir nada. Talvez você possa garantir recursos, mas quantas pessoas não têm todos os recursos necessários, mas não têm a felicidade? Quantas pessoas não tiram as próprias vidas tendo tudo, porém vivem como se não tivessem nada? Porque é justamente isso. O remédio da nossa alma chama Jesus Cristo. Então eu estar com a mente preparada é eu dia após dia buscar a presença de Deus para que Ele possa me capacitar. E aí o que o Senhor diz? Estejam prontos para agir. Quando Deus pede para você fazer alguma coisa, você tem que pedir uma confirmação de alguém. O tempo todo para fazer o bem tem que se perguntar para alguém, mas para fazer o mal faz sem pensar. Já falamos disso diversas vezes. Então, se eu estou preparado, se eu estou pronto, se eu estou com o Espírito do Senhor, eu não sinto medo, eu tenho coragem, eu tenho a certeza, eu não duvido da fé. E eu sei que eu estou fazendo as coisas pelos interesses de Deus e não pelos meus interesses. Essa é a diferença de todas as coisas. O interesse é de quem? Se for algo pelos teus interesses, pela sua vaidade, para que os outros pensem, cara, nada disso se aproveita para Deus. Mas a partir do instante que nós fazemos as coisas sem querer nada em troca, sabe, por amor, por se permitir que o Senhor use do nosso corpo e de tudo aquilo que Ele já deu, né? Então nós estamos prontos. Estejam alertas e ponham toda esperança na graça.
que será dada a vocês. Então aquilo que Deus tem nos dado, nós temos toda a esperança que aquilo é o suficiente para tudo aquilo que nós devemos realizar dentro do nosso chamado e dentro do nosso propósito. Não nos falta nada. E às vezes você acha que para poder fazer o bem você teria que ter mais. Você já tem o necessário para cumprir o teu chamado e o teu propósito. Se a gente olha as armas de Davi contra Golias, ele usou já as coisas que eram comuns para ele. Algo que já estava no cotidiano dele, ele não precisou de nada diferente daquilo. Quando Deus te pedir algo, Ele sabe que você é capaz e Ele sabe que você tem as condições. Então não fica se preocupando e querendo dizer para Deus se é ou se não é, se pode ou se não pode, se dá ou se não dá, se tem ou se não tem. Se Ele pediu, cumpra. Porque talvez no meio do caminho um milagre vai acontecer. A gente não precisa saber como, porém a gente sabe que Deus, Ele não falha. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente, e nós chamamos Deus de Pai, nós sabemos que o Senhor, Ele se relaciona conosco como um pai, como um filho, e nós sabemos que Deus, Ele julga de forma imparcial. E o que isso quer dizer? Que Ele é justo, que Ele não vai ficar levando em conta a proximidade, que Ele não vai levar em conta alguma coisa de interesse, Ele vai fazer o certo do jeito certo. E às vezes quando você vai punir alguém ou quando você vai julgar alguém, se é alguém que você não gosta, você condena com todas as letras. Mas se é alguém que você gosta, você não tem a mesma energia. Então vai castigar um filho, nossa, mas coitado, né? Ele tem isso, ele tem aquilo. Mas quando é o filho dos outros, pronto, já não tem o mesmo amor. Deus, Ele não age dessa forma, Ele não é imparcial. Ele vai olhar as coisas e ver exatamente as coisas. Ele vai olhar o que aconteceu e não as pessoas que fizeram. Esse é o ponto central de tudo, que Deus, Ele é imparcial. E Ele vai olhar as obras de cada pessoa dessa forma. Portem-se com temor. Temor é respeito. Portar, comportar. Então nós devemos nos comportar com respeito ao Senhor. E olha que coisa linda. Durante a jornada terrena de vocês, o próprio Senhor define a nossa vida como uma jornada, como algo passageiro. Então nessa jornada nós temos um propósito a cumprir, cada um tem a sua jornada. E às vezes você está aí encantado com a jornada, achando que o sucesso da jornada é você conquistar. Ela vai passar. Nada que você conquistar aqui vai durar ou vai ficar. A única coisa que começa a fazer sentido nessa jornada é quando Jesus, Ele começa a participar dela junto conosco, porque nós ganhamos características que nós não temos, características espirituais, coragem, alegria, força, esperança, perseverança, aprendemos a dizer a verdade, a sentir coisas boas, a ter determinação, autocontrole. Tudo isso nessa jornada faz toda a diferença, porque às vezes nós gastamos tempo comendo, tempo sentindo ansiedade, tempo sentindo medo, e a jornada é o próprio tempo. E se eu gasto tempo com coisas que não podem salvar a minha alma, ela vai continuar inquieta. Lembra sempre daquele exemplo da pessoa que está procurando uma solução e enquanto ela não encontra, ela continua pensando e se perturbando. E Jesus é justamente a resposta para essa pergunta. Quando nós encontramos Jesus, a nossa alma para de se perturbar. E na própria palavra diz, não perturbe o vosso coração. Creiam em Deus e também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. É como se essa ansiedade, essa perturbação, é que você soubesse que quando você partir dessa vida, se você não tiver Jesus, você não vai ter uma morada e você não vai ter um lugar. E você está aqui achando que a vida é isso, é conquistar, né? É ter a casa, é ter o carro, é ter isso, é ter aquilo, é ter a pessoa, é ter. E um dia às vezes a gente adoece e nem vê. E de repente a vida se vai. E aí? Para onde vai? Viver uma vida inteira perturbada, achando que os remédio engana, mas o tempo ele continua passando. E esse lugar a gente não consegue comprar. O dinheiro lá não vai te dar um lugarzinho. É você,
é o teu coração, é o exercício do amor, é o amor a Deus, é a eternidade. Então, olha quanta coisa a gente aprendeu hoje numa simples frase para poder entender o que é a nossa fé. E se a gente continuar lendo a palavra de Deus, lá em Salmo 136, versículo 26, a palavra diz: deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. E é justamente isso, a graça do Senhor em nossa vida, que sustenta o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e tudo aquilo que nós fazemos ou vivemos é graças a Deus e ao seu amor. Então o amor que nós conquistamos nessa vida, o bem que nós fazemos para essas pessoas e o amor que nós recebemos é a única coisa que nós vamos levar. A única coisa que nós levamos dessa vida é o amor que nós recebemos das pessoas. E esse amor dura para sempre. Olha que coisa boa. O fruto da nossa fé tem que ser a salvação. Na nossa oração tem que se pedir salvação. E às vezes a gente fica envolvido demais nessa jornada, achando que é aqui que nós vamos ter que fazer todas as coisas. E Deus diz, olha, estejam prontos, estejam alertas, estejam vigilantes. Coloque a esperança na graça de Deus. Coloque a esperança na providência de Deus, naquilo que é dado para nós. E Jesus ele vai ser revelado a nós. E os nossos sentimentos vão mostrar por quê? Porque vocês têm alegria, porque estão recebendo a sua salvação. Então esse estado de alegria por saber que nós não precisamos mais procurar mais, que nós já temos uma morada, que o Senhor já está no meio de nós, que o Senhor ele já é providente, que aquilo que nós procuramos, nós encontramos. E aí sim nós ficamos em paz, tranquilos, satisfeitos, gratos. Começamos a olhar todas as coisas com o olhar de Cristo, um olhar com amor, a não julgar com parcialidade, a ficar mais em silêncio ao invés de falar demais. O passado passou. Paulo mesmo diz, olha, eu fiz algo que foi bom para a minha vida, eu deixei que as coisas do passado elas passassem e me lancei para frente, para as novas coisas. Me olhei, às vezes você está convertido lá, preocupado, nossa, vou contar o meu testemunho aqui, ó, vou contar meu testemunho. Fica a sua só aquilo. A sua vida religiosa é só o seu testemunho. Faz 10 anos que você se converteu, você só sabe falar disso. Não tem uma conversão nova, não tem uma pessoa que não tem nada. Nada mudou na sua vida daquilo. Deixou de ser uma porcaria e só. E deu fruto? Cadê os frutos? O que gerou essa conversão para Deus? É só para tua vida? Só para tua família? Não dá, né, colega? Ô campeão, assim não dá, né? Não dá. Amar ao próximo, amar é fazer ao próximo, ajudar ao próximo, caridade, dividir a fé, estar pronto, preparado, senão não dá. O problema todo é que se a vida seria muito diferente se a gente começasse no inferno, tivesse consciência do inferno e nascesse com aquela lembrança, e Deus te mostrasse, aqui é o céu, aqui é o inferno, escolhe. Aí eu queria ver se você ia ter tanta dúvida, se você ia entender que a fé ela é importante, que a salvação ela é importante, né? Que essa jornada ela é curta, que aqui é só uma parte que Deus vai nos provar para ver para qual lado que nós devemos ir, com quem Ele pode contar, com quem Ele não pode, com quem não dá conta da própria vida, com quem está muito mais preocupado com família, com qualquer outra coisa do que com o Senhor e o reino de Deus. Então é assim, vai de você. Você escolhe o que você quiser, só que o peso das tuas escolhas vai cair sobre os teus sentimentos. Você pode se sabotar com o que você quiser. Tem várias sabotagens, né? E você sabe que faz mal. Como eu sei que algo sabota a minha vida? Quando eu tomo aquilo e no outro dia eu não consigo viver direito, aquilo me atrapalha. Estou sabotando a minha jornada. E cada dia que você perde é um dia a menos que você poderia tentar. E aí vai de você. O bem mais precioso que nós temos é o amor. E esse somente Deus pode dar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa ser realmente a alegria do seu coração, que a nossa fé ela possa garantir a nossa salvação através da misericórdia de Deus, que nós nunca nos esqueçamos de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, que nós possamos ser gratos e eternamente nós vamos crer no seu amor, que em tudo aquilo que Ele nos ensina,
dia após dia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.